Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá na área hoje para gravar uma videoaula de gráficos de movimento uniformemente variado, gráficos de mu, da série Os Gráficos. Tio Farley já gravou um gráfico de movimento uniforme, vai gravar esse de move. Na sequência, Tio Farley vai gravar classificação de movimentos pelos gráficos e depois vai gravar um videozinho de exercícios resolvendo com vocês. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, solta a vinheta. Beleza, galerinha, como é que vai funcionar a aula de hoje? O Tio Farley vai passar a teoria, depois no final, o Tio Farley vai deixar um resuminho para você em um slide apenas, beleza? Vem com o tio, vira a página. Então primeiro vamos lembrar o que é move, tá? Movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Lembrando que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Essa aceleração é constante. Ela não muda, ela não pode ser zero. Então a velocidade está mudando, porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então a aceleração muda. Então passa o tempo e a velocidade começa a mudar. Como é que vai se comportar aceleração, velocidade e posição? Vamos lá. Então tá aqui, ó. A aceleração com o tempo. A aceleração é constante para qualquer tempo. A velocidade com o tempo. A velocidade muda com o passar do tempo, certo? Ela muda com o passar do tempo de acordo com qual função? Com o voat. E a posição com o tempo. A posição também muda com o tempo. O cara está se movimentando, beleza? Só que a posição muda com o tempo de acordo com o sorvetão, belezinha? Equação do segundo grau, beleza? Show de bola. Vamos ver um a um, com calma e atenção. Primeiro deles é a aceleração por tempo. Então vamos lá, acabamos de falar que a aceleração não muda com o tempo. Então beleza, professor, como é que seria o gráfico? O Tio Farley vai sempre montar uma tabela para montar o gráfico. Então vamos lá. Imagine que o corpinho tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é constante, então vai ser 5 no tempo 0, 5 no tempo 1 e assim por diante. Então como é que seria o gráfico? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, uma reta, belezinha. E se a aceleração for negativa, professor? Se for uma aceleração de menos 2? Mesmo raciocínio. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, uma reta também. Então uma função constante, você já viu matemática, é uma reta paralela ao eixo, ok? Belezinha. Então seria uma reta paralela ao eixo t, conforme o tempo muda, a aceleração não muda. Conforme o tempo muda, a aceleração não muda. Nesse caso a aceleração é positiva, a reta é em cima do eixo t. Nesse caso, a aceleração é negativa, a reta é abaixo do eixo t. Belezinha, professor? Vira a página. Virando a página, eu tenho um gráfico de propriedade de aceleração. Então, esse gráfico aqui não é tão importante quanto os outros, essa propriedade, mas ajuda a resolver exercício. Sabemos que a aceleração é constante, então é uma reta paralela ao eixo t. E a propriedade é o seguinte: a área aqui embaixo é numericamente igual, à variação de velocidade. Velocidade. Belezinha, professor? Então vamos lá. A área é a variação de velocidade. A gente tem aqui, ó, 5 de aceleração e 9 de tempo. Belezinha. Como é que seria a variação de velocidade? Só multiplicar. Esse gráfico é um retângulo. Base vezes altura, base 9, altura 5, 9 vezes 5, 45 metros por segundo. Então, nesse caso, o corpinho teve uma variação de velocidade de 45 metros por segundo. Belezinha, Tio Farley? Vira a página. Vamos para o gráfico de velocidade. Sabemos que quem manda no gráfico de velocidade é o voat. O voat é uma função do primeiro grau, então já sabemos que é uma reta. Belezinha, Tio Farley? Vamos montar uma tabelinha? Vamos. Primeiro, eu ponho um exemplo na tela. Exemplo é o seguinte. O cara tem velocidade inicial de 2 metros por segundo e uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a velocidade está variando 3 metros por segundo ao quadrado. Belezinha, monta o voat. Velocidade inicial 2, aceleração 3. Show. Monta uma tabela. E vamos substituir os valores do tempo na função e achar o valor da velocidade. Tempo 0, 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. Tempo 1, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. E assim por diante. Você faz com calma aí na sua casa. E agora o que eu faço? Já tenho a tabela, já tenho uma referência. Vamos montar o gráfico. Tempo 0, 2. Tempo 1, 5. Tempo 2, 8. Tempo 3, 11. Tempo 4, 14. Tempo 17. Belezinha. E aí você vai ligar os pontos. Quando você ligar os pontos, você vai obter a reta. Tio Farley, belezinha.
Na prática, tio Farley, eu preciso fazer todos esses pontos? Não. Você sabe que o gráfico é uma reta e 2 pontos determinam uma reta. Então você pega o primeirinho, velocidade inicial 2, ó, tá aqui. E pega mais um, sei lá, no 4. No tempo 4, a velocidade é 14. Aí você pega lá, tempo 4, velocidade 14, marca esse ponto e traça a reta. Belezinha? Show de bola? Então tá bom, tio Farley. Monta pra gente aí a trajetória só pra gente visualizar. Então, ó, tempo 0 tava no 2, velocidade 2. Tempo 1, velocidade 5. Tempo 2, velocidade 8. Tempo 3, velocidade 11. Tempo 4, 14. Tempo 5, 17. Observa que como o movimento é acelerado, o cara está cada vez mais rápido. Se ele está cada vez mais rápido, ele sempre anda mais do que ele andou no tempo anterior. Então, tempos iguais, ó. Tempos iguais, ele sempre está andando mais do que ele andou no tempo anterior. Belezinha? Show de bola. Olha o tiro, olha o tiro. Ele sai do repouso, ó, e aumenta a velocidade. Belezinha, tio Farley. Vamos pensar nesse gráfico aqui. Ele é uma reta crescente. Por quê? Porque a aceleração é positiva, ó. Por que a aceleração é positiva? Foi dado no texto. Aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Esse número é positivo. Então a gente fala que o gráfico é crescente. Então, gráfico crescente, aceleração positiva. Show de bola, professor. Vira a página. Virou a página. Vamos ver um outro exemplo. Velocidade inicial 8, aceleração menos 2. Então como é que ficaria a função? 8 menos 2t. Show de bola, professor. Monta a tabelinha. Pega os valores dos tempos e substitui no tempo. Então vamos lá. Tempo 0. 2 vezes 0, 0. 8 menos 0, 8. Tempo 1. 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, 6. E aí vai substituindo os outros pontos. Belezinha? Vamos, a partir da tabela, vamos montar o gráfico. Tempo 0, 8. Tempo 1, 6. Tempo 2, 4. Tempo 3, 2. Tempo 4, 0. Tempo 5 menos 2. Se eu continuasse, tempo 6 seria onde? Ó? Completa aqui, ó. Ah, tio Farley, tempo 6 menos 4. Liga aqui. Da mesma forma que eu falei no gráfico anterior, não precisava fazer a tabela inteira. Se você tivesse que construir o gráfico, bastaria 2 pontos. Pega o primeirinho que é 8, velocidade inicial 8, e pega mais um, sei lá, no tempo 4 e tá no 0, ó. E traça a reta. Fechou. Somebody love, chuchu beleza. Show de bola, tio Farley. Vamos prosseguir então. Monta um esqueminha aqui, ó. Então, ó, no tempo 0 a velocidade é 8, ó. No tempo 1 é 6, tempo 2 é 4, tempo 3 é 2. Tô com o mouse no lugar errado. Tempo 3 é 2, tempo 4, 0. Tá vendo? Então, 0, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2, 4, 0. Se eu continuar no 5, ele volta, ó. No 5 ele volta. Mas antes de voltar, vamos observar. Se a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, o movimento é retardado. O cara tá freando. Então, se ele tá freando, ao contrário do movimento anterior, ele sempre no mesmo tempo vai andar cada vez menos. Se a velocidade está diminuindo, cada tempo que passa ele anda cada vez menos. Ó. A velocidade está diminuindo, cada vez ele está andando menos. Belezinha? E a partir daqui ele está voltando, a velocidade negativa. Ó. Movimento retrógrado agora, ele vai voltar. Ó. E se eu continuasse, ele estaria aqui, ó, no próximo, aqui, ó, no tempo 6, que ele está com menos 4, ele estaria exatamente aqui. Professor, entendi. Então, só para entender, ó, esse aqui é o azulzinho, tempo 3, 2, vermelhinho, tempo 5, menos 2. Belezinha, professor, belezinha. Tio Farley vai animar para vocês visualizarem. Ó. Então, ele aumenta, ele freia, para e volta. A volta tá errado, tá? É que a animaçãozinha eu não consigo fazer ela acelerar, mas ó, ele vai freando, para, e ele volta acelerando. Aqui você viu que depois ele freou. Então, ele volta no tiro, e volta para lá no tiro, tá bom? Então, aqui ele volta na volta, ele volta no tiro. Belezinha. A aceleração é negativa, tá aqui, ó. A gente observa aqui o gráfico é decrescente. Então, aceleração positiva, crescente. Aceleração negativa, decrescente. E se a aceleração for 0? Se a aceleração for 0, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo T. E aí seria movimento uniforme. Belezinha? Show de bola, tio Farley. Show de bola. Vira a pagininha. Isso aqui é um resuminho do que a gente acabou de ver. Olhando para o gráfico, eu quero saber quem são os pontos. Ó, o gráfico obedece o voat. Esse ponto aqui é o ponto onde a velocidade tem um valor para um tempo 0. Então, nesse pontinho aqui, ó, qual é o valor do tempo, da velocidade quando o tempo é 0? Troca 0 no lugar do tempo aqui e você percebe que aqui é o V0. Então, sempre, olhou para o gráfico, bateu o olho. Esse ponto é a velocidade inicial, como a gente acabou de ver nos gráficos anteriores. Beleza, professor, velocidade inicial já sei achar. E como que eu acho a aceleração? Várias formas. Uma delas é você pegar um ponto qualquer do gráfico, beleza? Pegou um ponto qualquer. Aqui você tem um tempo e aqui você tem uma velocidade.
Beleza, tio Farley. E aí o que você faz? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Faz V final menos V inicial, T final menos T inicial e você descobre a aceleração. Uma outra forma é você achar a tangente. Ó. Você viu na matemática que o coeficiente angular é a tangente. Como é que calcula a tangente, professor? Cateto oposto por cateto adjacente. Se você olhar com olhinhos clínicos, você vai perceber que o cateto oposto é a variação de velocidade, é o ΔV. E o adjacente é o ΔT. No fundo, então, o ΔV ΔT é a tangente. E uma outra forma de você fazer é substituir no próprio voate. Como, professor? A velocidade inicial você tem. Nesse ponto você tem uma velocidade e tem um tempo. Substitui aqui e acha a aceleração. Como nós fizemos no gráfico de mu, no sorvete. Repara que esse gráfico é parecido com o sorvete, porque é do primeiro grau. Então no primeiro vídeo a gente fez bastante exercício disso aí. Você pode verificar lá. Tudo bem? Vamos virar a página, tio Farley? Vira a página. Belezinha. Então tá aqui, ó, que a gente acabou de ver. Então, ó, a velocidade inicial é o ponto que cruza. A aceleração eu acho por ΔV, ΔT ou por tangente. Nesse caso, como é decrescente, tem que colocar o menos na tangente, belezinha? Quando for assim é crescente, quando for assim é decrescente, beleza? Aceleração positiva crescente, aceleração negativa decrescente. Beleza, tio Farley? Virou a página. Propriedade. Essa propriedade é muito importante, tá bom? E não me canso de falar. Esse é o gráfico mais importante, porque esse gráfico te ajuda a resolver exercício. Velocidade por tempo, beleza? Vamos lá. Então, no gráfico de velocidade por tempo, a propriedade é a mesma do movimento uniforme. A área abaixo da curva é numericamente igual ao ΔS. A área embaixo da curva é numericamente igual ao ΔS, belezinha? Só que agora a área não vai ser mais só retângulo e quadrado. Podem ser outras áreas. Então vamos lembrar. Retângulo faz lado vezes lado. Quadrado, lado vezes lado. Base vezes altura. Se for um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, base aqui e altura aqui. Nesse caso, seria um triângulo retângulo. Seria base e altura, seriam os próprios catetos. Se for um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Ok? Tem aluno que não gosta do trapézio, não tem problema. Você pode dividir o trapézio em retângulos e triângulos. Ó. Percebe? Esse trapézio é um retângulo aqui no meio e 2 triângulos, tá vendo? Esse trapézio aqui é um retângulo, um quadrado e um triângulo, belezinha? Então se você não gostar de fazer o trapézio, você divide o trapézio em triângulos e retângulos, ok? Qual que seria aqui a área aqui, professor, desse exemplo? Então seria o seguinte, ó, a base vale 6, 7, a base vale 8 e a altura vale 6. Então o ΔS seria 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24 metros. Belezinha? Vamos lá, tio Farley. Vira a página. Belezinha. O que é isso aqui, tio Farley? Esse gráfico aqui é só para você visualizar a questão da área em ΔS distância. Mas vamos entender esse gráfico. Ó. O cara sai da velocidade zero. Ele aumenta a velocidade. Tá vendo que a velocidade está aumentando? Ó? Chegou aqui, ele mantém velocidade constante. E aqui a velocidade está diminuindo. Ó. Tá vendo? A velocidade está diminuindo. E aqui ele para. Parou. Continua o movimento. Ele começa a aumentar a velocidade dele para o outro lado. Ó. Opa, cadê o mouse? Posso sumir o mouse. Ele começa a aumentar a velocidade dele para o lado negativo. Ó, que a velocidade é negativa. Ó. Ele aumenta para o lado negativo. Aí em determinado momento ele começa a pisar no freio e diminui a velocidade para o lado negativo ainda. E aqui ele para. Esse gráfico a gente vai trabalhar melhor na próxima videoaula que eu vou falar da classificação de movimento, tá bom? Que eu quero abordar outro assunto. Então aqui a gente vai falar da área, ó. Então aqui eu tenho uma área, a área é sempre da curva vermelha no eixo T. Eu já vi aluno fazer a área até aqui, ó, calcular essa área inteira. Não, o eixo T que sempre limita. Então é sempre da linha vermelha até o eixo T. E aqui seria também, ó, da linha vermelha até o eixo T. Então eu tenho duas áreas. Aqui a área é quando o cara está andando para frente, no sentido da trajetória. E aqui a área é quando o cara está andando contra a trajetória. Belezinha, professor? Se o cara te pediu ΔS, você vai fazer o quê? Você vai fazer essa área menos essa. Por quê? Porque na primeira área ele está andando no sentido da trajetória. E na segunda ele está voltando. O ΔS seria S final menos S inicial. Tio Farley colocou o módulo aqui. Por que você colocou o módulo, tio Farley? Porque tem gente que gosta de calcular essa área com sinal. E aí aí você vai somar as áreas. Então para não confundir, calcula essa área, módulo. Calcula essa área, módulo. Subtrai os dois, ΔS. Se ele perguntar a distância, você vai somar as duas áreas. Porque na distância é tudo que ele anda. Ida mais volta.
No ΔS é um menos o outro, porque eu quero saber só o deslocamento, ok? Então se aparecer um gráfico desse tipo, aplicando a propriedade, ΔS subtrai as áreas, distância soma as áreas. Beleza, tio Farley? Vira a página. Como é que seria o gráfico de posição, tio Farley? Posição, cara, vem do sorvetão. Posição vem do sorvetão. Show de bola. Se a aceleração for positiva, todo mundo fica feliz. Se a aceleração for negativa, todo mundo fica triste. Ah, tio Farley, entendi. Então você vai olhar para a aceleração, esse A. Se esse A for positivo, feliz. Enxerga uma carinha aqui. Se esse A for negativo, triste. Belezinha, professor. Show de bola. Vira a página. Belezinha. Então vamos pensar no gráfico aqui de S por T. Mesmo esquema. Vou pegar o sorvetão, vou pegar um exemplo, vou jogar na tabela e vou resolver a tabela e mostrar como é que seria o gráfico. Então, ó, posição 5, velocidade menos 6, aceleração 2. Então, de cara, o cara está andando com velocidade para a esquerda, movimento retrógrado, e aceleração para a direita, beleza? O cara está freando de começo. Posição inicial 5. Substituindo o sorvetão, posição inicial 5, velocidade menos 6, tempo é t e a aceleração é 2. 2 sobre 2 é 1. 2 sobre 2 é 1, aqui tem 1, ó. Só que a gente omite 1. Não precisa colocar, né? Faz a tabelinha, joguei alguns pontos. Então vamos lá, no tempo 0. 0 aqui, 5 menos 0 é 5. No tempo 1, 6 vezes 1, 6. 1 ao quadrado, 1. 5 menos 6, menos 1, mais 1, 0. E aí você vai substituir nos outros. E vai chegar nesses valores. Belezinha, vamos jogar no gráfico. Tempo 0, posição 5. Tempo 1, posição 0. Tempo 2, posição menos 3. Tempo 3, posição menos 4. Tempo 4, posição menos 3. E assim por diante. Ó. Tempo 5, posição 0. Tempo 6, 5. E tempo 7, 12. E aí você vai montar o gráfico, vai traçar a curva. Ó. Opa, professor. Opa, é uma parábola. Equação do segundo grau, função do segundo grau é uma parábola. Função do segundo grau é uma parábola. Belezinha, tio Farley? Vira a página então, vira a página. Já entendi. Então, aceleração positiva, feliz, aceleração negativa, triste. Vira a página. Então tá aqui, ó. Como é que seria o jeitão desse gráfico? Grava. Esse ponto aqui é o ponto que a posição é a posição para um tempo 0. Então grava. Você vai pegar o sorvetão e vai colocar 0 no tempo. E vai chegar aqui, essa é a posição inicial. Sempre. Cruzou ali é o inicial. Se for um V, é o V inicial. Se for um S, é um S inicial. Belezinha, tio Farley. Já sei que ele é feliz e já sei que nesse ponto a posição é a posição inicial. Tio Farley, quem que é esse ponto? Esse ponto é muito importante, muito. Ajuda a resolver um monte de exercício. Observe esse ponto, ó. O cara tá andando para trás. Falei isso no vídeo de Mu, ó. Percebe? Aqui seria como se fosse a trajetória. Ele tá indo pro sentido oposto da trajetória, tá vendo, ó? Beleza, tio Farley. Aqui ele para, ele tá freando, ele para e aqui ele começa a andar pro sentido positivo. Ah, aqui é onde ele inverte o sentido de movimento. Onde ele inverte o sentido de movimento, a velocidade é 0. Então, neste tempo de inversão de movimento, a velocidade é 0. Na matemática, a gente chama isso aqui de x do vértice. Dá para aplicar aqui também, se você quiser. X do vértice. E aqui é o y do vértice. Então, aqui seria, na matemática, seria o S mínimo. E aqui seria o x do vértice. S mínimo, y do vértice. X mínimo, x do vértice. Aqui nosso seria o tempo de inversão do movimento. É onde a velocidade é 0. Então, escreve aí, ó. TI é o instante em que o corpo inverte o sentido de movimento. TI, a velocidade é 0. Show. O que são esses pontinhos aqui, tio Farley? Na matemática, são as raízes. É o x para o y ser 0. Para a gente vai ser os t's para o s ser 0. Nesses pontos é onde o cara passa pela origem. Ó. O T1 e T2 são os instantes em que o corpo passa pelo s igual a 0. S igual a 0 pela origem. Então tá bom. Então aqui é a posição inicial. Nesse ponto a velocidade é 0. Aqui é o tempo que a velocidade é 0. E o T1 e T2 são os instantes que ele passa pela origem. Beleza, tio Farley? Próximo. E se for triste? Mesma coisa. Aqui é a posição inicial, ou seja, é a posição onde o tempo é 0. Beleza, professor? Esse tempinho aqui é o tempo de inversão de movimento, onde a velocidade é 0. Está escrito aqui. E esses dois tempos são as raízes, que para a gente as raízes significam os tempos que o corpinho passa pela origem, ok? Os instantes que o corpinho passa pela origem. Show de bola, pessoal! Vamos para o último slide, que é o resuminho. Resuminho, então. A por tempo.
O A por tempo, o A é constante. Se o A é constante, passa o tempo, a aceleração não muda. A aceleração paralela ao eixo T. Se a aceleração é positiva, está em cima. Se a aceleração é negativa, está embaixo. Belezinha, tio Farley? A área é numericamente igual à variação de velocidade. Se a área estiver em cima, variação de velocidade positiva. Se a área estiver embaixo, variação de velocidade negativa. Área ΔV. Beleza? Show de bola. Professor, velocidade por tempo. A velocidade muda com o tempo, de acordo com qual formulinha? Voat, show de bola. Sabemos que voat é primeiro grau. Então, se for crescente, aceleração positiva. Se for decrescente, aceleração negativa. Show de bola. O que é aqui, tio Farley? Aqui é o V0. Beleza, sempre aqui vai ser o V0. Como é que eu calculo a aceleração? Ou por A ΔV ΔT, ou por voat, ou pela tangente. O que significa a área, professor? Essa área aqui é do gráfico azul, né? E essa área aqui do gráfico vermelho. Então, a área embaixo da curva significa o ΔS. A área é o ΔS, a variação da posição. Gráfico de posição por tempo. S muda com o tempo, de acordo com qual função? Sorvetão. Belezinha, tio Farley. Então, como é que funciona o gráfico do sorvetão? Belezinha. Se for aceleração positiva, todo mundo fica feliz. Olha a carinha aqui, ó. Enxerga a carinha. A positivo, todo mundo fica feliz. Se a aceleração for negativa, todo mundo fica triste. Esse ponto aqui é a posição inicial. E esse ponto é o vértice. No vértice, a velocidade vale 0. E só para lembrar também que esses pontinhos aqui são os pontinhos que o cara passa pela origem. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Esperem o próximo vídeo para finalizar a série Gráficos com classificação. E depois vai vir um videozinho de exercício, tá bom? Então, um beijo grande do tio Farley. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!